E no início do programa, nós falamos sobre o caso das professoras que aterrorizaram crianças em uma creche nos Estados Unidos. Não sabemos se isso pode se tornar um trauma na vida daquelas crianças, mas sabe-se que muitos traumas vivenciados na infância acabam influenciando na vida adulta. Por isso, o Ver Mais fala sobre esse assunto e para isso nós convidamos a terapeuta Aline Charani, que atua como consteladora familiar e é estudante do método de experiência somática pela Associação Brasileira do Trauma. Aline, que fala de Florianópolis, conosco. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais, Aline. Boa tarde. Obrigada pelo convite, de estar aqui com vocês. É um prazer. Como a Aline está em Florianópolis, ela não estava acompanhando nosso programa. Então, só vou contextualizar, Aline, um vídeo viralizou na internet de professoras usando máscaras para assustar as crianças na creche. Nós pedimos a opinião dos nossos telespectadores e a maioria unânime é em dizer que isso pode traumatizar as crianças. Então, eu começo lhe perguntando, muitos acontecimentos, como, por exemplo, sustos, eventos assim que acabam gerando esse medo nas crianças, podem se transformar em traumas? Sim, na verdade o trauma ele é muito mais comum do que a gente imagina, A gente às vezes acha que o trauma ele vem só de eventos de alta violência, de acidentes, de abusos, mas na verdade a gente entende o trauma como tudo aquilo que acontece dentro de nós a partir de um evento externo, mas que naquele momento nós não tínhamos como lidar com aquela situação. Então pode acontecer de ter algo assim tão severo, tão sério quanto o caso que você está relatando, e pode ser algo simples, Às vezes um susto em casa, às vezes um trovão, às vezes algo que é muito inesperado pode gerar assim uma informação traumática dentro do corpo, seja da criança ou do adulto, Lembrando que quanto menor, quanto menos idade, quanto menor a pessoa, é mais fácil de traumatizar por conta de que a criança ela ainda não tem aquela capacidade, de lidar com eventos sérios, eventos que exigem um equilíbrio emocional, digamos assim, ou até mesmo cognitivo da situação. Então, por isso que as crianças elas tendem a ter muito mais traumas do que nós adultos. Algumas crianças elas não vão chegar em casa e vão compartilhar aquilo que passaram na escola. Então, duas situações. Primeiro, a mãe dessas crianças, no caso, que sabe o que aconteceu. E aí eu tomo isso para nós mães, de um modo em geral, quando a gente sabe que o filho passou por algo, como que a gente pode lidar? É possível lidar com isso em casa ou já precisa buscar ajuda profissional? Claro, dependendo do trauma, obviamente. Acho que a coisa mais importante que a gente observa é validar o que a criança vivenciou. Porque aí a gente tem uma ideia de banalizar tudo que a criança sente. Isso vai passar, isso não foi nada, bola para frente, como a gente faz muitas vezes conosco, Então, validar a criança é o primeiro passo e perceber que tudo que ela traz é sempre maior do que seria para nós adultos. Então, se ela está sentindo um medo, provavelmente esse medo é muito maior do que o medo que nós sentimos. Essa validação vai criando o que a gente chama de continente, ou seja, um território seguro para que ela consiga entrar em contato com a sua resposta de descarga somática, que é um processo fisiológico que todo mundo tem, para liberar essas informações de estresse para que não vire trauma, porque o trauma ele só fica no nosso corpo quando a gente freia, quando a gente interrompe esse processo natural do corpo de descarga do perigo, Todos nós temos esse programinha, digamos assim, instalado dentro de nós. Então, a primeira coisa é isso, é validar aquilo que a criança está trazendo. E uma coisa muito legal é você trazer essa percepção corporal, Começar a ajudar essa criança a entender as sensações corporais. Se tem tremor, se tem contração muscular, se é uma respiração mais ofegante, porque assim a criança vai entrando em contato com o próprio corpo e aprendendo a fazer essa descarga emocional a partir do físico. A partir desses dois movimentos, eu acho que já cria-se uma base segura para que a criança não traumatize e isso não venha a se transformar em fobias ou qualquer outro processo depois que ela se tornar adulta. Então, acho que são duas coisas bem importantes que os pais podem começar a prestar atenção, assim.
Agora, é interessante que você fala, tira do lugar de fala, né? Mesmo uma criança que ainda não consegue verbalizar, expressar em palavras aquilo que sentiu, o corpinho dela vai manifestar, né? O Isso. tremor, e aí o acolhimento, deixar que isso aconteça também, não querer impedir, porque é uma forma de ela extravasar, é isso? E aí eu amplio Isso. já a pergunta, isso pode, enquanto o trauma não for liberado, ele pode continuar se manifestando no corpo adulto também? Pode. Quando o trauma ele não é tratado, não há essa descarga fisiológica, ele vai se transformar como se fosse uma panela de pressão dentro da gente, né? Então, é um grande estresse, é uma grande energia que ela precisa ser descarregada. Como a gente tem a tendência de reprimir, né, fazer esse processo de contenção da descarga, aí, com o passar do tempo, a gente vai ficando cada vez mais preso. Então, o que a gente sente ao longo dos anos? A gente sente a tensão, nosso sistema muscular ele acaba se tornando mais contraído, a gente percebe que há uma reação exagerada diante das situações, emocionalmente falando, então uma raiva exagerada, um choro frequente, se magoar por facilidade, né, com facilidade. Às vezes a gente tem incapacidade de criar vínculos, às vezes eu evito situações, evito público, evito locais que podem gerar gatilhos, né, para aquilo que eu vivi no passado, mesmo que eu não lembre. Então, eu vou criando todo um isolamento e uma tensão generalizada no meu corpo. E aí, isso para virar uma enfermidade mais séria, um transtorno, é muito rápido, né? E a gente tem tendência a não perceber o nosso corpo. Então, por isso é muito difícil identificar o trauma já de imediato no adulto. Por isso que muitas vezes pode ser a raiz de algumas fobias, que a pessoa não faz nem ideia, né? O medo exagerado, seja de aranha, de avião, até mesmo de dirigir, a questão não é o dirigir em si, mas às vezes um trauma que antecede aquilo. Sim, inclusive pegando o gancho dessa história, né, que você trouxe, a gente tem um costume de fazer brincadeiras de terror com criança, né? E joga o sapo, você falou do sapo, né? Joga o sapo e a aranha, enfim, a gente vai levando a criança para esse lugar do terror porque a gente acha engraçado e não percebe que às vezes esse tipo de brincadeira pode sim desencadear uma série de fobias e processos dentro do ser humano que gera muitas enfermidades, e isso tudo se encaixa dentro das questões traumáticas. Puxa, sensacional, um assunto e que você trata de uma forma assim tão simples, faz com que a gente se perceba também, né? Porque às vezes é fácil você olhar o trauma no outro, mas é difícil de chegar em você mesmo e buscar esse autoconhecimento. E é por isso que a gente fez questão de te convidar, né, pelo teu estilo, pela tua forma de colocar isso de uma forma muito didática. Então, agradeço a tua participação aqui no Ver Mais. Obrigada por todos. Obrigada.